O Homem Borracha originalmente é um bandido. Ele é não sei se dá para dizer que um ladrão pé de chinelo, né, que na sua história de origem, né, no primeiro número da revista Police Comics, da extinta editora Quality, como era bastante característico, né, do gênero da superaventura desde o início, ele já é apresentado em termos de como ele se torna o super-herói de forma bem objetiva, né? Então a gente já vê ele na primeira página dentro das indústrias químicas Crawford, tentando roubar um cofre junto com alguns comparsas. Entra um segurança que os surpreende e na fuga esse segurança baleia, né, o que virá a ser o Homem Borracha, que é um bandido chamado E.L. O'Brien. Quando ele é baleado, ao mesmo tempo um tanque com ácido desconhecido também é rompido e esse ácido é derramado sobre ele e acaba penetrando no seu corpo por causa da ferida da bala. Os comparsas dele o abandonam na fuga, né? E ele é obrigado a fugir sozinho, ferido. Ao escalar uma montanha próxima, ele perde as forças e, consequentemente, os sentidos e acorda numa espécie de mosteiro religioso que ficava justamente no topo da montanha, né? Não se diz exatamente a que religião esse mosteiro pertencia, embora você tenha como, pela caracterização da pessoa religiosa, que é quem o resgata e que vai falando com ele, parece ser um religioso franciscano, né? Você tem toda a característica lá, a tonsura do cabelo, aquelas vestes características, né? Parece ser um religioso franciscano. Mas isso não vem tanto ao caso na narrativa, né? O homem, então, quando o E.L. acorda, ele diz que ele está num lugar chamado Rest Haven, que literalmente se traduziria por refúgio de descanso, mas o E.L. confunde, né, a palavra heaven com a palavra heaven, que é escrita de outro modo, significa céu, e diz que não é possível que ele esteja no céu, porque esse seria o último lugar em que ele esperaria ir, né, para o qual ele esperaria ir. O homem, então, conversando com ele, diz, né, eu quero saber a sua história, porque a polícia esteve aqui, mas eu decidi não entregar você para eles. O E.L. então fica desconcertado e pergunta, mas por que você fez isso? E o frade então diz, né, bom, alguma coisa me disse que eu estava aqui diante de um homem que pode vir a ser muito mais do que ele realmente é, né? E então o E.L. conta a sua história para ele, dizendo que desde criança todas as pessoas não o queriam por perto, ele foi literalmente abandonado por todas as pessoas, perdeu por isso a fé na humanidade e foi piorando cada vez mais tanto na sua atuação em sociedade quanto no seu relacionamento com as pessoas, né? Ele se afastava cada vez mais delas. Mas agora, né, tendo recebido o voto de confiança de um homem que nem sequer o conhecia, né, e que também poderia abandoná-lo por saber que ele era um procurado pela polícia, mas resolveu acolhê-lo, agora ele começava a ver a humanidade de outra maneira, né, e a partir de então ele decide mudar a vida dele. O curioso é que exatamente quando ele decide mudar de vida, os poderes dele começam a se manifestar. Então ele descobre que ele é capaz de assumir qualquer forma da natureza que ele deseja, esticando e moldando o seu corpo, né? E essa é a diferença básica dele para outros personagens elásticos, né? Como o Homem Elástico da DC Comics também, o Ralph Dibny, né? Companheiro do Flash, o Reed Richards, né? O Senhor Fantástico da Marvel, né? E outros personagens aí, né? O Homem Borracha, ele consegue moldar o seu corpo e assumir a forma que ele quiser, né? Ele não simplesmente se estica, mas o corpo dele é completamente maleável, né? Ele é chamado de Plas, né? É o diminutivo, a abreviação, melhor dizendo, de Plastic, né? O original do personagem Plastic Man,
E é interessante porque justamente ele é criado no momento em que a tecnologia do plástico é recente. E o plástico exatamente serve para isso, né? Você consegue moldá-lo das mais diferentes maneiras. What better way to catch a spider than a bat? I just hope that other superhero doesn't get jealous. O criador do Homem-Borracha foi o Jack Cole, né? Um artista talentosíssimo, mas que tem uma história também bastante trágica, né? Ele se suicida em 1958, mas foi um artista de bastante projeção na sua época, né? Foi amigo, inclusive assumiu alguns trabalhos do criador do Spirit, né? Trabalhou para publicações importantes da época, como a revista Playboy, né? Como ilustrador. Mas até hoje não se sabe as razões de ele ter tirado a sua vida em 1958. Um homem que vem de um ambiente religioso, né, um ambiente metodista da Pensilvânia, né, e que teve uma formação religiosa. Essa formação aparentemente se reflete na própria composição do seu personagem mais famoso, que é o E.L. O'Brien, né, o Homem-Borracha. Plastic Man, you're alive. Congratulations. You saved the world. Apparently you saved many worlds. Oh, it was nothing. O Homem-Borracha é um dos super-heróis mais originais que já foram inventados, né? Não só pelos poderes, né, mas também porque se trata de um autêntico caso de conversão, né? Um homem que simplesmente abandona a sua vida pregressa para se dedicar à moral, né, e ao combate àquilo que é ruim, né, àquilo que ameaça as pessoas, e que coloca então os seus poderes, que aparentemente se manifestam depois dessa decisão, coloca os seus poderes a serviço dessa vocação, né? É um personagem religiosamente vocacionado, se a gente pode dizer assim, né? Embora isso fique sempre sutil ou velado na narrativa habilmente construída pelo Cole.